estamos certos que Deus vai deixar a sua palavra aos nossos corações. Amém. Amém. Quando nós usarmos a palavra igreja nesta manhã, nós estaremos usando de acordo com como a Bíblia a usa. Não um grupo religioso, não um movimento, um título, mas referindo-se a todos aqueles que foram salvos pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então nós percebemos na leitura, nós fizemos a leitura da última das 7 cartas que foram escritas pelo Senhor às igrejas na Ásia. Então, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse são escritas 7 cartas que são enviadas a todas as igrejas. E como é do conhecimento da maioria de nós, ou como nós cremos, estas 7 cartas falam do período da igreja, do período completo da igreja, desde a sua fundação, em Atos capítulo 2, até o momento em que ela será arrebatada. Então, cada uma dessas cartas mostra um período da história da igreja, conforme ela foi vivenciando neste mundo. E a carta da igreja Laodiceia refere-se ao último período da igreja, antes do arrebatamento. Tanto que nós percebemos na leitura, depois que termina a carta, no capítulo 4, versículo 1, nós vemos que depois disso, João ouviu uma voz, ele viu os céus abertos, e uma voz que falava para ele: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que depois dessas vão acontecer. E imediatamente, João se encontrou ali no céu, diante do trono, onde havia 24 tronos, e sobre estes 24 tronos, 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre as suas cabeças. Então, nós entendemos que aqui está falando do arrebatamento. Logo após o período desta igreja de Laodiceia, acontecerá o arrebatamento. Os salvos serão transportados para o céu. E estão representados aqui nos versículos 2, 3 e 4, por estes 24 anciãos que estão assentados nos tronos. Portanto, o nosso entendimento é de que a igreja, no momento do arrebatamento, ela estará exatamente como está descrito aqui na carta a Laodiceia. E nós vamos olhar apenas superficialmente, porque nós precisaríamos de muito mais tempo do que apenas alguns minutos para olhar profundamente os ensinos deste texto da palavra. Mas nós vamos olhar rapidamente e nós vamos ver qual será o estado da igreja do Senhor, a condição da igreja no momento em que o Senhor Jesus virá para arrebatá-la. E a primeira coisa que nós precisamos entender, ou que nós vamos perceber, está no próprio nome da igreja, que é Laodiceia. A palavra é derivada de duas palavras, da união de duas palavras gregas. E o significado literal dela é a força do povo, a justiça do povo, ou o governo do povo. Seria mais ou menos o que nós entendemos como democracia. Então nós percebemos que nos últimos dias, nos últimos momentos da igreja aqui no mundo, uma das características é que quem vai estar governando a igreja não vai ser mais o Senhor, mas o próprio homem. As Escrituras não serão mais o guia que orienta a vida da igreja, mas serão os pensamentos humanos. E eu pergunto, será que nós temos visto isso em nossos dias? Um afastamento da palavra de Deus, um distanciamento daquilo que a palavra de Deus ensina sobre como deve ser regida a igreja, como deve ser a vida do povo de Deus.
E a palavra de Deus sendo substituída pelo pensamento de homens, muitos deles chamados pastores, muitos deles chamados de reverendos, teólogos modernos, colocando os seus pensamentos e estes sobrepondo-se àquilo que a palavra de Deus ensina. Quando nós temos assuntos, por exemplo, que hoje são polêmicos, mas que estão tomando um rumo diferente daquele que a palavra de Deus ensina, por exemplo, casamento, divórcio ou casamento, como as igrejas têm olhado para este assunto e têm conduzido os seus passos neste caminho. A disciplina daquele que peca, daquele crente que pecou, como tem sido conduzido isso? A palavra de Deus é muito clara em todos estes aspectos. E, no entanto, nós percebemos que em muitas igrejas locais, o que está prevalecendo não é mais a palavra de Deus. O que tem guiado o povo de Deus não são mais as Escrituras, mas o pensamento de um, o pensamento de outro, pelos mais diversos motivos. Se nós não fizermos assim, as pessoas não virão para as nossas reuniões. Se nós agirmos desse jeito, as pessoas vão sair do nosso meio e vão reunir com outras denominações. E os mais diversos pensamentos. Laodiceia, governo do povo. Então essa vai ser uma das características da igreja, da verdadeira igreja, quando o Senhor Jesus Cristo voltar ou vier para arrebatá-lo. Quando o Senhor Jesus pisou aqui neste mundo, pelo menos 3 vezes no Evangelho de João, nós lemos no versículo 5, capítulo 5, versículo 1 de João. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. No capítulo 6, versículo 4, ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. E no capítulo 7, versículo 2, nós lemos, ora, a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima. Quando nós olhamos para Levítico, capítulo 23, aquele capítulo, naquele